E aí, pessoal, tudo beleza? Na aula passada, nós estudamos JNI e HAL, ok? E eu apresentei uma visão geral sobre o processo de desenvolvimento de uma HAL. E aí eu prometi para vocês que eu iria gravar um vídeo explicando passo a passo esse processo de desenvolvimento, né, esse processo de implementação de uma HAL. Então, nesse vídeo, eu vou apresentar esse processo passo a passo de implementação de uma HAL de porta serial. Tudo bem? Então vamos lá. Implementação de uma HAL. Esse processo de implementação de uma HAL é dividido em etapas. Né? Então a primeira etapa é a etapa de preparação do ambiente de compilação. Quando eu falo ambiente de compilação, eu me refiro ao ambiente de compilação do AOSP, né, do Android, após uma alteração, após a adição de um novo componente, que nesse caso será a HAL de porta serial, que eu vou mostrar agora como implementar. Então vocês vão abrir um terminal, e nesse terminal vocês vão configurar o ambiente de compilação através dessa sequência de comando que vocês estão vendo aí. Então vocês vão, primeiro comando, né, vocês vão entrar no diretório onde vocês instalaram o AOSP. E depois vocês vão executar o script env-setup para preparar as variáveis de ambiente. E depois, através do comando launch, vocês vão carregar o produto, né? Ou seja, a configuração alvo, né, da imagem que deverá ser gerada, que nesse caso é uma imagem que deverá ser gerada para a arquitetura x86, né, barra 64, uma imagem do tipo end. Né? E aí, a segunda etapa, a segunda tarefa, consiste em definir a interface da HAL. Vocês devem lembrar que a HAL ela é simplesmente uma interface que define um conjunto de métodos que obrigatoriamente deverão ser implementados por um determinado fabricante. Né? Então, vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão criar um diretório para armazenar essa interface da HAL. Para criar esse diretório, vocês vão usar o comando mkdir, conforme vocês estão vendo aí, ó, mkdir -p, e aí eu especifiquei o path, certo? Especifiquei o diretório que deverá ser criado, que é o diretório interface. E vocês vão, dentro desse diretório interface, vocês vão criar um arquivo chamado android.bp, cujo código desse arquivo é esse código que vocês estão vendo aí, certo? E esse código ele permite que seja possível registrar, vamos dizer assim, um pacote correspondente, né, correspondente à interface da HAL que a gente vai criar. Tudo bem? Ou registrar, né, o diretório correspondente à interface da HAL no AOSP. Ok? Bom, ainda, né, na etapa de definição da interface da HAL, vocês vão criar um outro diretório, que é o diretório 1.0. Na verdade, esse diretório 1.0 ele é um subdiretório do diretório serial port, né, que é um subdiretório do diretório interface. Então vocês vão, através do comando mkdir, criar esse diretório 1.0. Mas o que significa esse diretório 1.0? É a versão, né, é a versão da HAL que vocês vão criar. Tudo bem? Então, dentro desse diretório 1.0, vocês vão criar um arquivo chamado iserialport.hal, cujo código desse arquivo é esse código que vocês estão vendo aí, ó. Interface, serial port. E observem que
duas operações foram definidas, a operação TX e a operação RX. A operação TX é a operação que permite transmitir um dado via porta serial. E a operação RX é a operação que permite obter um dado por meio da porta serial. Certo? E aí, esse arquivo, ele implementa, ele define, né, a HAL, a interface HAL. Por isso que o nome do arquivo é iSerial Port HAL. Beleza? Ok? Essa interface ela está contida dentro do pacote vendo.efesto.serialport@1.0. Ainda, né, na etapa definida a interface da HAL, vocês vão ter que executar essas duas linhas, né, de comando, né, vou ter que executar os comandos abaixo para gerar o android.bp, né, que será usado para compilar o arquivo de interface da HAL, o arquivo iserialport.hal que nós criamos anteriormente, esse cara aí, né? Tudo bem? Então vocês vão executar esses dois comandos abaixo para criar o arquivo android.bp. Beleza? Por fim, né, é necessário adicionar a HAL no arquivo de manifesto do produto. Então para isso vocês vão editar o arquivo manifest, né, que está localizado no subdiretório Goldfish, no subdiretório generic de devices. E aí no arquivo manifest vocês vão adicionar no arquivo manifest, bem no início do arquivo manifest, exatamente esse código que vocês estão vendo aqui, ó, delimitado pelas tags HAL e /HAL. Ok? HAL e /HAL. Eu havia explicado para vocês ontem a finalidade desse código, né? Ok. Vamos entrar agora numa próxima etapa do processo, né, de implementação de uma HAL, que é a etapa de implementação, né, implementando o código-fonte da HAL. Ou seja, nós iremos implementar os métodos que foram especificados na interface da HAL. Certo? Nós iremos implementar, né, um código, né, correspondente aos métodos que foram especificados na interface da HAL. Para isso, vocês vão executar os comandos abaixo para gerar o código de implementação da HAL. Certo? Vocês vão gerar um arquivo que vai se chamar serialport.cpp, e esse arquivo, né, ele conterá o código fonte de implementação dos métodos que foram definidos na interface da HAL. Então, para isso, vocês vão digitar esses comandos que estão abaixo aí. Tudo bem? Vou explicar. Vamos lá. Export HPKG. Eu estou criando uma variável de ambiente e eu vou guardar essa variável de ambiente vendo.efesto.serialport@1.0. Ou seja, eu estou guardando nessa variável o nome, né? O nome da HAL, beleza? E a versão dela. Na segunda linha, export HDIR, eu estou especificando o local, né? O local onde está localizado a interface, né? A interface da HAL, beleza? Na terceira linha, export HLOC, eu vou especificar o diretório onde eu quero, né, que seja gerado o arquivo serial port.cpp, o arquivo que implementará o código, né, os métodos da interface da HAL, beleza? E aí, para gerar, né, o código, a gente vai usar a ferramenta HIDL-gen, né? Então, essa ferramenta ela vai gerar o código de implementação da HAL através dos dois comandos que vocês estão vendo aqui embaixo. E aí, ao executar, né, a ferramenta HIDL-gen, a gente vai entrar no diretório default, que foi o diretório que a gente especificou anteriormente. Estão vendo aqui, ó, na terceira linha?
o local onde será gerados os arquivos, né? Especialmente o arquivo serial port.cpp que contém a implementação dos métodos que foram definidos na interface da HAL. Então, para acessar, né, eu vou usar o comando cd, né? Vou entrar no diretório default, vou dar um ls para visualizar os arquivos que estão contidos. E dentro desses arquivos, exatamente, vocês vão se deparar com o arquivo serial port.cpp. Né? E aí, a ideia é abrir o código, né, abrir esse arquivo, entrar nesse código, para que a gente possa implementar os métodos ou operações que foram definidas na interface eSerial Port, né, na interface correspondente a HAL Serial Port. Então, para isso, vocês vão fazer o seguinte, ó, observem que a definição do método é feita automaticamente pela ferramenta HIDLGIN. Né? Então, vocês vão se deparar com um TX, beleza? Não implementado. E aí vocês vão implementar. E para implementar é bem fácil. Ó. Vocês vão criar aqui uma variável chamada fd. O valor dela inicial vai ser 0, né, tipo int, static. Essa variável ela vai ser usada para quê? Para guardar, vamos dizer assim, a referência. Né, ela vai apontar, ela vai guardar a referência para o arquivo correspondente ao device drive da porta serial, que é esse cara aqui, ó, TTYS1, tá? Que eu guardei aqui, ó, nessa variável file name. Então, observe, ó, eu vou, através do método open, eu vou acessar, né, eu vou abrir aqui, ó, open, eu vou abrir, né, ou seja, eu vou acessar o arquivo TTYS1, que corresponde ao device drive da porta serial. E aí eu vou guardar na variável fd a referência a esse arquivo. E por meio dela, eu vou poder escrever algo nesse arquivo, ou seja, eu vou poder enviar um dado para a porta serial, usando, né, o método write. Né? Então está aqui o write para escrever, fd, né, que está apontando para o arquivo correspondente ao device drive, ao módulo, né, da porta serial. E aqui nessa variável data, eu tenho aqui o dado que eu quero enviar. Né? Vale ressaltar que esse data aqui, ó, tá vendo aqui, é o argumento de entrada do método tx. Né? Então esse método tx, quando ele é chamado, ele recebe um argumento de entrada que é um dado que eu quero transmitir para a porta serial. E eu faço isso usando o método write. E depois aqui eu vou printar na tela essa mensagem, teste de UAL. É bem fácil a implementação, né, do método TX. O método RX está aqui embaixo, ó, mas eu não cheguei a implementá-lo. Então, a gente observa aí a implementação, né, dos métodos TX. RX não foi implementado, mas o TX foi, que foram definidos pela HAL. Normalmente é o fabricante, né, de um device, é ele que implementa exatamente o software, né, que implementa os métodos que foram definidos na HAL e que faz uso de um determinado device drive que ele pode ter desenvolvido, né, que nesse caso aqui é a porta serial. Ok? Beleza. Uma vez que a gente implementou o código-fonte da HAL, é necessário também a gente implementar o código de uma aplicação que irá instanciar e registrar o serviço da HAL. Vocês devem lembrar que eu falei na aula passada que haverá um serviço, né, associado à HAL. Né? Para cada HAL há um serviço correspondente. Então, vocês vão editar, né, esse arquivo, o arquivo service.cpp, exatamente de acordo com o código que vocês estão vendo aqui, que eu cheguei a explicar na aula passada. Tudo bem? Então, aqui eu vou explicar aqui as partes principais desse código, tá? Esse include aqui, ele
ele está sendo usado para incluir, né, o arquivo serial port, ou seja, o arquivo de header, que contém as definições dos métodos, né, TX e RX, da HAL, né, serial port, certo? Um, Aqui nesse use eu estou especificando, né, que eu quero usar a implementação, né, da, da serial port, da HAL serial port, eu estou usando a implementação, né, certo? Um, Aqui nessa tag, ó, define tag, eu estou especificando o nome desse serviço, né, o nome do serviço. Qual o nome do serviço? Vendo.efesto.serialport, arroba 1.0-service, é o nome do serviço. Responsável por registrar, né, a HAL, instanciar e registrar a HAL. E onde é feito isso no código? É feito exatamente aqui, ó. Aqui eu estou instanciando a serial port, ou seja, eu estou instanciando esse cara aqui, né, serial port. Eu estou instanciando. Estou guardando a referência dessa variável de instância chamada serial port. E por meio dessa variável, tá aqui, ó, eu vou chamar o método register iService, ou seja, eu vou registrar, né? Eu quero registrar a HAL correspondente a serial port. Tudo bem? Se não ocorrer nenhum erro, vai ser exibida essa mensagem aqui, né? O serviço, né, ele foi registrado com sucesso, certo? Caso ocorra algum problema, essa mensagem aqui, erro, né, no registro do serviço será exibida. Ok? Beleza? Bom, um outro arquivo necessário, importante, que a gente deve criar, né, é o arquivo de inicialização. Para executar o service, né, o serviço da HAL, automaticamente durante o boot do Android. Então, para isso, vocês vão criar o arquivo, né, usando o comando aqui, ó, gedit, e esse arquivo ele vai se chamar vendo.efesto.serialport@1.0-service.rc. RC é a extensão. E o código é exatamente esse código que vocês estão vendo aqui, né? Service, né, de serviço, serial port, ou seja, eu quero que seja executado automaticamente no boot do Android um serviço. Qual serviço? O serial port, que está armazenado aonde? Ele está armazenado no diretório HW, né, que na verdade é um subdiretório do subdiretório bin de vendor. E qual é o serviço? É esse aqui, ó, vendor.efesto.serialport@1.0-service, que a gente definiu aonde? Onde a gente definiu? Está aqui, ó, vendor.efesto.serialport@1.0-service, né? E dessa forma, esse serviço ele vai ser inicializado automaticamente. Aqui eu especifico, através do comando interface, qual é a interface HAL, né, que vai ser usada por padrão. Beleza? E os demais comandos são comandos, são comandos padrões, onde eu especifico que eu quero que esse serviço ele seja inicializado com o perfil de usuário root, né? Então você tem o comando su aqui, né? E aí isso vai servir para usuários, para grupos. Ok. Ainda na etapa, né, na etapa de implementação do código-fonte da HAL, vai ser necessário, né, que a gente edite o arquivo de compilação criado pela ferramenta HIDLGen, né, que é o arquivo android.bp, né, cujo código deverá ser exatamente esse código que vocês estão vendo aqui. Então, esse android.bp, esse arquivo de compilação, ele vai ser usado para viabilizar que seja possível compilar, né, o serial port, cadê o serial port? Está aqui, né? Compilar o serial port e compilar o service, né? Então está aqui o código, ó. Eu vou usar o comando cc underline binário, ou seja, eu quero compilar, quero gerar um binário, né? O nome vai se chamar vendo efesto serial port arroba 1.0-service.
ele vai ser instalado no subdiretório HW, que é um subdiretório do diretório bin, da partição vendor, né, da partição vendor. Tá true aqui porque eu quero que seja gerado na partição vendor. Eu especifico aqui, ó, através do init_rc, qual é o arquivo de inicialização do serviço, né? Que é exatamente esse cara aqui. Opa! Esse cara aqui, né? Certo? Eu especifico quais são os arquivos fontes que eu quero compilar, o serial port e o service.cpp. E especifico algumas bibliotecas, algumas libs que são necessárias para que seja realizada a compilação. Tá bom? Por fim, eu vou precisar adicionar esse novo serviço à imagem do Android. Eu quero que ele faça parte da imagem do Android. Então, para isso, eu vou digitar um chroot para ir para o diretório raiz, né, o diretório raiz do AOSP. E aí, no diretório raiz do AOSP, eu vou digitar gedit device /generic /goldfish /vendo.mk para eu entrar no arquivo vendo.mk e vou adicionar exatamente essa linha aqui, ó, vendo.efesto.serialport@1.0-service, certo? No produto underline package, ou seja, eu vou adicionar um novo pacote, vamos dizer assim, né? Que é esse serviço correspondente à HAL que a gente criou de suporte à porta serial, de acesso, né? À porta serial. Beleza? Ok. Então, dessa forma, a gente conclui a etapa 3, onde a gente implementou uma HAL. Implementou uma HAL e adicionamos essa nova HAL, adicionamos o serviço, né, correspondente a essa nova HAL, numa nova imagem do AOSP. Mas vamos supor, se eu quiser implementar uma aplicação, né, uma aplicação para testar a HAL, beleza? Então é possível a gente criar uma aplicação simples para testar a HAL, essa HAL, né, de porta serial. Essa aplicação ela vai ser implementada em C++ também, tudo bem? Então para isso a gente vai ter que criar um diretório para essa aplicação de teste. Aí eu coloquei aqui o comando, ó, mkdir-p, e o diretório, qual é o diretório? vendor.efesto.serialport@1.0-teste. Certo? Um detalhe importante, a gente tem que estar no diretório raiz do AOSP, beleza? E aí a gente vai criar, né, esse novo diretório, vendor.efesto.serialport@1.0, que é o diretório onde a gente vai guardar a aplicação. E aí a gente vai entrar nesse diretório azul no comando cd. Uma vez que a gente entra nesse novo diretório correspondente à aplicação de teste, a gente vai programar, né, a aplicação de teste. Então, para isso, a gente vai criar aqui um arquivo usando o gedit, que vai se chamar cliente.cpp. E está aqui o código-fonte dessa aplicação de teste. É um código bem simples, onde, observem que eu estou incluindo aqui, ó, justamente a interface iserialport.h, né? Eu tenho aqui o header, né, iserialport.h, que contém a definição ou as assinaturas dos métodos tx e rx da interface da HAL. Aqui eu estou usando um IOStream para trabalhar com entrada e saída, né? Aqui, ó, use, eu estou usando, né, eu estou usando a HAL, né, a interface da HAL, iserialport. E dentro do método main, observe, ó, no método main, é bem fácil, ó, eu declarei aqui uma variável, que eu chamei de ser, né? Olha o tipo dela, ó, iserialport, né, é o tipo dessa variável. E aí eu vou guardar nessa variável, o que eu vou guardar nela? Olha só o que eu vou guardar nela, através do método getService, né? getService, da classe iserialport, né, eu vou obter o serviço, né, o serviço correspondente.
e vou guardar nessa variável ser a referência desse serviço. Qual o serviço, pessoal? O serviço correspondente à porta serial, né? E aí eu faço uma checagem aqui. Caso seja detectado algum problema, vai ser exibida essa mensagem de erro. E depois, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou escutar, né, o argc, né, o argc aqui, ó, do main, né? Eu vou acessar o argc para verificar se quando o usuário executou o aplicativo Client, ele passou algum dado de entrada, né, por meio do argumento de entrada. Então eu estou acessando o argc para verificar se o usuário passou algum argumento de entrada. E aí eu acesso o argv, procuro verificar o que o usuário passou como argumento de entrada, e eu passo, ó, exatamente o que o usuário passou como argumento de entrada para o método tx, ó, né, que é chamado através da variável C, dessa variável distância, que ela foi inicializada aqui em cima, estão vendo? Ela aponta, né, para o serviço correspondente à porta serial. Então, por meio dela, eu posso chamar exatamente um método, né, o método tx, que vai enviar algum dado, algum valor para a porta serial. Bem simples, né? Aqui seria a implementação do RX, não implementei, isso não tem problema. Então, beleza. Nós implementamos uma aplicação de teste. E eu quero, né, que essa aplicação de teste ela seja compilada, né, e eu quero que essa aplicação de teste ela também seja adicionada no AOSP, né, na imagem do AOSP final. Então, para isso, primeiro eu vou criar aqui um arquivo de compilação da aplicação de teste. Beleza? Um arquivo android.bp. Né? Esse arquivo android.bp ele também deve ficar localizado no diretório de teste. Nesse diretório aqui, né? Vendo effect serial port @1.0 teste. Traço teste. Então está aqui o código. Certo? E aí, eu quero adicionar essa aplicação de teste, né, na imagem do Android. Então, para isso, eu vou, beleza? Vou digitar um chroot, né, para acessar o diretório raiz do Android, do AOSP, e vou novamente editar o arquivo vendo, adicionando agora uma nova linha, que é o vendo.effect serial port @1.0-teste. Vocês podem adicionar essa linha debaixo da linha anterior, né, que vocês tinham adicionado, que era vendo effect.serial port @1.0-service. Então, embaixo vocês vão adicionar vendo.effect serial port @1.0-teste. Beleza? É isso, né? E aí a gente chega na etapa final, que é a etapa 5, onde a gente vai compilar, né, e testar a RAW. Na verdade, a gente vai compilar o AOSP, né? Vamos gerar uma nova imagem do AOSP, que terá essa RAW que a gente viu, né, na aula de hoje sendo implementada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é compilar o Android. Para compilar, make-J4, por exemplo, né? make-J4. E aí o próximo passo, né, vocês vão executar o emulador. Para executar o emulador, vocês vão ter que abrir um terminal, né? Ou vocês podem executar no mesmo terminal onde vocês compilaram. Sem problema, é o ideal. Vocês vão executar o emulador digitando emulator, né? Emulator. Certo? E aí, para acessar o emulador, de modo que seja possível testar a RAW, testar a aplicação, vocês vão ter que fazer isso através do ADB. Né? Então vocês vão abrir um novo terminal e vocês vão digitar ADB Shell. Né? ADB Shell. E aí, ao entrar no emulador, é possível a gente testar a aplicação. Como? Vamos lá. Primeiro passo é o seguinte, vocês vão ter que abrir um outro terminal, e nesse outro terminal, através do comando netcat espaço localhost 5554, vocês vão escutar, né, escutar a porta serial, certo? A porta serial
que está sendo, vamos dizer assim, manipulada, né, pelo emulador, cujo o ID dele é o 5554. Para saber qual é o ID de um emulador, basta digitar num terminal ADB Devices, que a gente consegue ver a lista, né, de dispositivos que estão disponíveis e aí a gente vê qual é o ID. Bom, e aí para finalmente testar, a gente vai digitar no ADB, né, no terminal do ADB, exatamente esse comando. Vendo.efesto.serialport@1.0-teste. E aí, olha só o argumento de entrada. Né? Eu coloquei aí, isso é um teste. Né? Esse argumento de entrada, ele vai ser capturado, vamos voltar lá para a aplicação, pelo argc, ó. Estão lembrados disso? Né? Então, quando eu digito lá uma string, como argumento de entrada, quando eu executo a aplicação de teste, o arg, né, o argv, né, ele traz para mim as palavras que eu digitei, né, e elas são passadas como argumento de entrada para o método tx. E aí o método tx o que quer fazer? Vai enviar, né, para a porta serial. Beleza? Esse é o teste. Né? Esse é o teste. Bom, um detalhe também importante, é possível a gente controlar a execução da RAW através das propriedades ctl.interface_start e ctl_interface_stop. Eu coloquei aqui um exemplo, onde esse exemplo mostra como é possível nós iniciarmos um serviço da RAW, certo? Então está aqui um exemplo, a gente vai usar o comando setprop e a propriedade ctl.interface_start, né, para startar o serviço. Qual serviço? Vendo.efesto.serialport@1.0 e serialport/default. Beleza? Ok? Então eu espero que vocês tenham entendido melhor agora, passo a passo, como nós podemos implementar uma RAW, como nós podemos incorporar essa nova RAW no AOSP, em uma nova imagem do AOSP, né? Compilar, beleza? E como nós podemos testar essa nova RAW. Nesse teste eu implementei aqui uma aplicação em C++, né? Mas é possível a gente pensar na possibilidade de implementar uma aplicação em Java, alto nível, lá em cima, né? Que vai fazer o uso, né, dessa nova RAW através de um service também correspondente, um novo service implementado, service para o framework Android, né, implementado em Java, que vai usar JNI, certo? Para usar o serviço serial port, beleza? Usar o serviço serial port. Tudo bem? Então eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu vou parar por aqui. E é isso, um forte abraço para vocês. A gente volta a se falar no Rede Zon. Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, podem mandar mensagem. Um grande abraço.